Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com mais um Super Consciência, começando ao vivo para você nessa manhã de terça-feira. Aqui do meu lado, Jacir Leal, médico, escritor, palestrante, cheio de respostas e num tema que ele adora, gente. Hoje a gente vai falar sobre alimentação super consciente. E olha que a gente já falou de padrão mental, de equilíbrio, da importância da gente manter os sonhos, das verdades. A gente hoje vai falar sobre alimentação e uma coisa muito bacana. Como que a gente consegue, através da alimentação, manter a energia em alta e a defesa em alta para combater esse período de pandemia, né, Jacinto? Todas as defesas. E é muita coisa para falar. Vamos tentar resumir o máximo possível hoje aqui para você. Então você que está nos assistindo na live, no Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, bom dia. Você que está pelo Instagram da rádio, 95 FM Curitiba. Manda também pra gente um WhatsApp no 92589895, tá? Interaja com a gente, pergunte, gente. Manda uma mensagem que a gente vai responder e teu assunto também pode virar tema aqui do programa, tá bom? Manda pra mim nas redes sociais que eu sempre estou fazendo a programação do próximo dia. Falam que eu tenho todas as respostas, né? Mas talvez eu tenha todas as provocações. Isso sim, as respostas vêm com o tempo. Viu? Nem veio a pergunta e ele já está respondendo, viu? Viu? Minha teoria está funcionando. Jaci, você também deve ter recebido aquelas piadinhas, assim, antes e depois da quarentena, o pessoal na praia, todo mundo mais fofinho, né? Ou aqueles testes de prove a calça jeans a cada 3 dias e kkk, ri. Essa piadinha tá perdendo a graça. Porque depois de uma quarentena que já passaram de 80 dias, as coisas agora estão voltando para o eixo, o pessoal está colocando o pé no chão e talvez esteja entrando numa realidade. Eu acredito que algumas mudanças desse padrão que o pessoal está adotando do Fica em Casa, elas precisam de um alinhamento, de um ajuste. E essa coisa de estar mais em casa, mais assistindo TV, beliscando mais fora de hora e tudo mais, não só pela questão de ganhar peso, mas nem sempre aquilo que a gente está colocando para dentro do corpo está sendo nutritivo. Estou certo ou estou errado? Essa piadinha eu brigo com ela desde que eu era criança, né? Porque eu passei a vida obeso, né? Então é uma piadinha de mau gosto, mas o pior é que até hoje não entenderam que a obesidade é um sintoma. Falam que a obesidade é doença. Talvez eu seja um dos únicos médicos brasileiros, ou talvez até no mundo, que fala que a obesidade é um sintoma, é consequência de uma má alimentação. Se ela é consequência de uma má alimentação, sim, ela é um sintoma, não é uma doença. Claro que o obeso provoca mais inflamação. Gente, só que ele não tem nada de obeso, viu? E o que... basta olhar ali, mas tudo bem. Aí a imagem corporal é outra... Pra você, ó. Como desafio. É outro dia na rádio para falar sobre isso. Mas vamos aqui ao que é mais importante. Por que eu quis trazer esse assunto aqui hoje? Nós quisemos trazer esse assunto. Porque eu quero falar de inflamação. Todos vocês estão vendo os gráficos de mortalidade provocados pelo coronavírus e estão observando que o gráfico de mortalidade atinge grupos de risco. Quais são esses principais grupos de risco? É a idade e principalmente na idade, que a maioria são cardiopatas, ou diabetes tipo 2, hipertensos e uma série de outras doenças. Por que eu quero chamar a atenção disso? Gente, pense nisso, meu papel aqui é provocar reflexão. O mesmo vírus que está entrando num idoso cardiopata ou diabético é o vírus que está entrando em mim, que pode entrar em você. O vírus é o mesmo, com a mesma carga, com a mesma potência, com a mesma época. Qual é a diferença? A diferença então não está no obeso, vamos dizer assim, a diferença está em você. A diferença está no teu estado metabólico, no teu estado nutricional, porque nós estamos vivendo desde muito tempo o século da inflamação. E uma das maiores causas das mortes, dos problemas, é a má alimentação. E uma má alimentação provocada por nossas escolhas. Então, desde muito antes dessa gripe, da pandemia do coronavírus, eu publiquei nas mídias sociais como você se preparar. Ano passado eu fiz isso também. Como se preparar para o inverno para aumentar as tuas defesas. Então não adianta eu ficar em casa fazendo bolo. Não adianta eu ficar em casa me alimentando mal, não tendo atividades físicas e me comportando de uma maneira inflamatória. Você está pedindo para o vírus entrar em você e provocar uma destruição. Porque veja, provavelmente vai entrar.
A maioria das pessoas vão passar sem sintomas nenhum. Quantas pacientes minhas no consultório que dão lá positivo para rubéola e elas falam assim para mim, mas doutor, eu nunca tive rubéola, ou nunca tive toxoplasmose, como é que o meu resultado deu? Porque você teve o contato, passou absolutamente sem sintomas, ou no máximo um resfriadinho bobo, e hoje você já tem defesas. Com o coronavírus é a mesma coisa, mas se ele chegar em você com um corpo absolutamente inflamado, desculpe, e torta, bolo, ele doce, corre excesso de açúcar, né? Inflama, destrói nossas artérias. Nosso corpo abre para o abraço. Então quer ficar em casa? Tá inflamado, por isso que a nossa convidada de hoje vai tentar nos ajudar a ver que tipo de alimentos, que tipo de nutrição pode nos ajudar. Por quê? Aí eu quero falar um detalhe. Eu não vou fazer um programa para falar sobre magnésio, sobre zinco, sobre elementos químicos que vão te aumentar a imunidade. Não, não vou fazer isso, porque é desnecessário. Coma brócolis. Entende o que eu quero dizer com isso? Faça boa alimentação, que todos os elementos vão estar lá. E numa palestra de nutrição que eu dei há alguns anos, eu falei na Universidade Federal do Paraná, e na hora que eu terminei eu fiquei chocado, que vieram para mim e falaram assim, nossa, doutor Jacir, mas esses alimentos são caros. Ah, isso a nossa entrevistada vai responder. Ela vai dar exatamente e é esse o nosso objetivo, que essa não seja a tua desculpa, porque mais caro é eu ver você doente porque ficou se entupindo de torta. Eu também falo que a dona Benta, no livro de culinária dela, nunca foi uma terrorista, eram conhecimentos que não... Também, pode ser, tem várias tias com livros de culinária. A dona Benta contava história aqui. Elas não queriam ver os netinhos morrerem, elas queriam agradar. E agradar por quê? Porque a quantidade de dopamina, de endorfinas que aumenta, quando nós nos alimentamos de excesso de açúcar, realmente é muito grande. Mas o mal vem a galope atrás. Então nós precisamos hoje nos concentrar nisso para que a gente possa ter uma visão maior, mais consciente. E quer se proteger? Fique em casa, use máscara, mas se alimente corretamente, tome sol, faça atividades físicas e é disso que nós vamos tratar aqui hoje. A alimentação adequada, ela é essencial, ela é a base de tudo, né? Quando a gente levava a filhinha para o supermercado, a parte que ela mais gostava, inclusive, era de hortifruti. Ela ajuda a gente a escolher. Ela adora pegar uma fruta e já aconteceu de eu sair com ela comendo uma batata crua. Claro, ela é nossa filha e ela está tendo alguns hábitos incentivados pela gente, mas a criança tem que ter um pouco mais de intimidade com essa área de hortifrutis e de produtos naturais do supermercado, porque a gente está colocando nas crianças padrões alimentares. A gente está dando oportunidade para elas de desenvolverem paladar, nem sei se eu estou falando certo, mas as papilas gustativas dela estão sendo treinadas para aquilo que tem um sabor um pouco mais saudável. E ela percebe quando é alguma coisa melhor. Tanto que tem algumas situações ou algumas combinações que ela nem curte ou que para ela é um pouco exagerado, que ela ainda fala que tem pimenta, que tem muito tempero e tudo mais. Mas o importante é a gente buscar algumas alternativas, algumas combinações que sejam um pouco mais saudáveis do que os industrializados. Claro que ninguém vai mudar o hábito de alimentação de uma hora para outra ou só ouvindo a gente, mas pode colocar um pouco mais alimentos saudáveis na sua rotina alimentar. Todo almoço tem que ter algum tipo de verdura, de legume, algum refogado. Café da manhã, dando um bom dia para o corpo com água, com fruta, com um ovo mexido, omelete, uma panquequinha saudável de banana com aveia. Quer dizer, a gente pode colocar algumas coisas melhores no dia a dia. Veja como os valores do programa eles batem para qualquer assunto que nós vamos tratar aqui. Acreditar, compreender, ressignificar e fazer novas escolhas. Comprar uma comida mais saudável e deixar de comprar uma comida que muitos chamam de comida lixo porque e você não é lixeira, entende? Para ficar colocando comida ruim para dentro, provocando uma série de doenças. E eu vou contar daqui a pouco a evolução das doenças aqui para você, como funciona, para tentar te conscientizar. Eu também não vou entrar aqui no terror, eu não vou falar uma série de coisas para você ficar apavorado, porque não é uma metodologia legal. A gente quer pessoas super conscientes, mas super consciência exige conhecimento. E esse conhecimento a gente vai tentar passar aqui para você. E sabe, gente, a alta performance mental, para você ter toda a tua amplitude, porque a gente está, assim, num período que é para ser provisório, mas é um provisório de 80 dias, desculpa, deixou de ser provisório, né? Se a gente já está numa outra fase, que não foi de uma semana, como se fosse um feriado prolongado. E nesse período diferente, a gente está mudando hábitos, a gente tem se exigido
de performance, de trabalho, de performance com cuidado com a casa, com a família, com a alimentação e tudo mais. Hoje a gente realmente precisava falar de alimentação, porque com uma alimentação adequada e ela um pouco mais saudável, você vai sentir reflexo disso na sua performance de trabalho, no seu sono, no bem-estar corporal, físico, mental. A diferença corporal é total e a gente só percebe isso quando começa a se alimentar melhor. Agora, eu precisava contar para você que nós temos uma dificuldade muito grande de informar, porque nós somos viciados em alimento lixo, e eu não teria tempo agora de falar como que essas substâncias provocam esse vício real dentro do nosso corpo. Só um pouquinho. Alimento lixo, ele diz bolachinhas, né, docinhos. Coloque em qualquer desses a tríade maldita, que é sal, gordura e açúcar, em excessos, né? Sal, gordura e açúcar. Agora, por quê, gente? Essa não foi a nossa alimentação por milhões de anos. Por milhões de anos nós andamos aqui na Terra comendo, caçando e coletando aquilo que estava presente. E a gente não caçava um animal e colocava um salzinho em cima. Nós não pegávamos uma planta que vinha cheia de doces. Aliás, ela tem, as pessoas, deixa eu fazer um parênteses aqui, as pessoas falam de carboidrato, evitar carboidrato. Está cheio de carboidrato no alface. Você acha que um touro é um cara fraco? Você acha que um boi é um cara fraco? Não é, ele só come mato. De onde é que ele vai tirar energia? Ele tira dos carboidratos presentes nessas plantas. Então vamos lá, nós precisamos de macronutrientes, que são proteínas, gorduras e açúcares. E micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Isso está a rodo na natureza, o nosso corpo se formou a partir dessas substâncias. O que aconteceu? De 10 mil anos para cá, nós inventamos a agricultura. Muito bem, foi a partir dali, de mais alimentos, que nos permitiu ter uma civilização, nos organizamos e crescemos com tudo isso. Mas o problema são os excessos, e houve, de 10 mil anos para cá, uma mudança comportamental significativa em termos de quantidade de energia. O pão que Cristo comeu era completamente diferente do pão que comemos hoje. Era outro também, né? Absolutamente outro, e os romanos andavam nos seus alforjes com pedras de trigo, que era glicose pura, porém, para aguentar aquelas longas caminhadas e atividade física que saíram, era outra realidade. Mesmo assim, houve uma mudança, uma alternância metabólica, e aquelas pessoas que ficavam nos castelos, nos palácios, tinham diabetes e hipertensão. Isso é prova real. Você vê as múmias hoje, você percebe nelas as doenças crônicas que nós temos atualmente. Então vamos lá. 10 mil anos para cá é nada perto de milhões de anos. E leva 100 mil anos para você ter uma pequena mutação de adaptação. Se leva 100 mil anos para uma pequena mutação, 10 mil anos é nada. Agora diga para mim, o que é 50 anos que nós estamos numa mudança absurda de uma alimentação que a indústria trouxe para nós, lotada de sal, açúcar e gordura? A era dos congelados, do faça você mesmo, de misture uma água só naquela composição de arroz e você pensa que fez um risoto. Gente, isso daí é realmente muito lixo. Eu recordo de um programa, quando houve o programa Globo Repórter, o primeiro programa Globo Repórter, eles fizeram filmagens do centro de São Paulo para mostrar a várias pessoas, eu não recordo qual era o tema. 35 anos depois, eles comemoraram o programa Globo Repórter, fazendo a filmagem nos mesmos locais, mostrando as pessoas passando na rua, no centro de São Paulo, em diversos locais lá, mostrando a diferença da obesidade. E aí eu vou insistir, vou mostrar duas coisas aqui. Primeiro, em 35 anos, uma mudança absurda no tamanho das pessoas. Mas eu vou insistir com vocês, obesidade é só um sintoma? Tá cheio de magros infartando. Está cheio de magros ficando diabéticos também. Tem magros, tem gente normal que às vezes está desnutrida e não sabe. Essa é uma grande questão. Né? A primeira consulta que eu fiz com um nutricionista, com a minha amiga Priscila Gomes, super top, ela disse assim, Cláudia, você está desnutrida. E eu pensava assim, mas como desnutrida? Eu como bem. E aí eu tive que reaprender a comer e a inserir alguns alimentos na minha alimentação, porque existiam alguns desses alimentos, alguns desses alimentos que estavam muito inflamatórios para mim, muitas alergias, e que às vezes você não sabe, mas eles estão roubando a tua energia que você pode canalizar para alguma outra coisa. Isso eu vou usar, você acabou de falar, estão roubando energia. Então veja bem, nós estamos aqui com um vírus circulando.
E esse vírus está circulando e entrando nas pessoas. A maioria das pessoas vão sobreviver ao vírus, muitas delas, inclusive, sem sintoma nenhum. Em quem que elas vão provocar as mortes? Nas pessoas que estão mais inflamadas. E as pessoas que estão mais inflamadas, depois eu vou contar para vocês ainda nesse programa o tempo que leva para que isso aconteça, não vou falar agora, porque eu quero deixar você focado exatamente no que vamos falar depois, que é como transformar o nosso alimento em defesa. Essa é a proposta, como que você pode pensar melhor e transformar o teu corpo numa fortaleza. Exatamente. Gente, muitos hábitos adquiridos durante esses últimos anos e muita falta de tempo, a gente falou sobre isso ontem, então o pessoal está se desequilibrando e agora é hora de colocar um pouco de energia justamente nisso, no equilíbrio da alimentação saudável também. Isso junto com tudo que a gente já conversou. No próximo bloco a gente tem uma entrevistada sensacional. Não percam, ela vai falar de algumas combinações mágicas com alimentos nutritivos e que todo mundo tem condição de fazer em casa. Agora a gente tem aqui ao vivo, numa entrevista com uma personal cooking. Ela é sensacional. Eu já provei a comida dela, né, Liz? Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem com você? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. A Liz hoje, ela foi chamada para conversar com a gente sobre alimentação saudável e alimentos que não são inflamatórios. Aquilo que o pessoal pensa assim, mas isso é muito caro, isso aqui é difícil, agora que eu não estou podendo sair direito de casa, como que eu faço? Não é tão complicado assim, né, Liz? Não, eu acho que o doutor falou aí muito bem que a gente precisa encontrar o equilíbrio e aprender a controlar os excessos, né? Saber fazer boas escolhas. A base da alimentação que você faz, a Liz, ela tem um negócio muito bacana que é de marmitas saudáveis. Então, quem não consegue fazer em casa, ela faz e tem um valor que é muito, muito bacana. Mas a questão é que toda a marmita, todo o conteúdo dessa alimentação que a Liz faz, ela tá com base em legumes e carnes. Gostei da história do bolo de folhas. Bolo de folhas é bom, né? A gente já faz sanduíche de alface também, né? Você sabe que ao invés de usar pão, usa alface. Mas, Liz, passa pra gente algumas combinações que você faz no teu menu, que as pessoas podem falar assim, nossa, eu poderia fazer isso também. E tuas ideias para agregar, né? Também agregar para as pessoas esse tipo de valor. Muitas vezes as pessoas ficam naquele pão, café e leite, né? E o nosso corpo precisa de um pouco mais de nutrientes, principalmente na hora da manhã. Então, assim, se você precisa de fardo, tipo pão, você pode fazer um pão de fardo, tipo, mas substituir quem faz o pão, por exemplo, por um pedaço de mandioca grelhado numa manteiga ou no óleo de coco. Você deixa a mandioca cozida na sua geladeira. E no dia seguinte você esquenta e come com um pedaço de queijo derretido, com um ovinho mexido, né? Para quem não consegue produzir de manhã fruta, que é uma excelente opção, mas tem gente que precisa de comer um salgado, precisa, né? Ter essa peso do pão. Mas eu não gosto de da mandioca. Pega essa mandioca, amassa ela, coloca um ovo, põe um farelo de aveia e um pãozinho frigideira. Vira uma panquequinha. Então, você não precisa necessariamente ter uma receita super elaborada para iniciar o dia com um café da manhã, né? Indo para o almoço, eu separei aqui 5 opções, por exemplo, de menu, de cardápio, que você pode estar usando basicamente verduras, legumes e alguns tipos de proteína. Então, você pode fazer um dia da semana, na segunda-feira, né? Um risoto de couve-flor, alho poró, um frango ou um tomate. E nesse modelo de risoto, se você está numa dieta, esse risoto ele não precisa ter arroz. Se você não está de dieta, ou se você está bem do seu corpo, está satisfeito, você pode colocar um pouquinho de arroz. Mas se você pegar aquela couve-flor, triturar, não tem um mix, não consigo triturar, é um enrolador,
ralador de queijo normal, ralador de gordura, né? Tempera ela, alho, cebola. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, antes faz um caldinho de legumes ali básico, alho, cebola, cenoura, salsão, deixa ali cozinhando uma horinha, cozinho baixo, antes, para poder ir regando ali o teu risotinho. Para dar cremosidade nesse risoto, você coloca um creme de leite vegetal, por exemplo, de nuts, pode ser café. Ah, mas café é muito caro. Você pode usar amendoim. O amendoim, ele não é uma leguminosa, se não me engano, você pode me corrigir depois, ele é uma leguminosa. Mas ele é um alimento muito nutritivo. O inhame também ajuda, né, Liz? Verduras boas. Sim. E se você colocar ele ali no liquidificador para bater um para um, você tem um creme de leite. Né? Então, você coloca esse item no final ali da sua preparação do teu risoto para dar cremosidade. E tempera, coloca os itens que você gosta. Na terça, por exemplo, a gente pode fazer um escondidinho, mas vamos sair do escondidinho básico de batata. Vamos fazer um escondidinho de abóbora. Abóbora, gengibre e limão são 3 combinações excelentes, são itens que conversam. A abóbora, você não precisa ter trabalho com ela, eu gosto de trabalhar com a abóbora cabotiá, que é uma abóbora que tem milho líquido. Então você tampa ela, se possível, quando você for comprar no mercado ou no restaurante, pede para você cortar em quatro, chega, coloca direto no forno, não precisa temperar nada. Coloca com pasta, com semente, com tudo. Assa ali por 1 hora até ela ficar macio, tira ela do forno, raspa, você já tem o purê pronto ali. Você pode temperar ele com as coisas que eu te falei. E fica uma delícia. Sim. Refoga esses vernitos, depois joga no purê, vai equilibrando o sabor do sal, com um pouco de limão, né? Para dar um pouco de acidez, a abóbora é adocicada. Então você tem esse elemento nesse prato, a combinação dos 4 sabores básicos, que é o doce, o azedo, o picante, né, do gengibre, o salgado, o sal que você vai estar colocando ali. E aí você faz um biscoiteado, tempera lá com couve, por exemplo, ou com outro tempero que você goste, açafrão, e faz o seu escondidinho. Na quarta, a gente pode ter uma moqueca de legumes, né? E legumes que você quiser, moqueca. O que é uma moqueca? Moqueca é um cozimento lento, onde você coloca todos os ingredientes, a cebola, o tomate, os legumes que você escolheu em camadas, tampa e deixa ali cozinhando. Os próprios legumes vão ser salsos líquidos. E aí você joga um leite de coco no final, de preferência caseiro, feito em casa. Também você consegue, receita aí na internet, é super fácil, 1 para 1 também. Então, é bem bacana. Na quinta, você pode fazer uma carne de panela com legumes, né? Vai lá, compra aquela carne bem baratinha, que é tipo assim, a chamada carne de segunda. Cozinha ela faz uma cama de legumes, com cebola, tomate, cenoura. Põe a carne, põe na pressão ali, 30 minutos, 40 minutos na pressão. Depois que você fez aquela carne, você tira, processa aquele caldo que sobrou da carne e inclui seus legumes para cozinhar ali. Aquele molho que já está super saboroso com o sabor da carne. Né? Uhum. E na sexta, a gente já está chegando no final de semana, né? Eu separei uma batata rosti, uma mandioca rosti, que você pode enviar com o que você quiser, com frango, com carne seca, com legumes, com champignons, faz um estrogonofe, de preferência creme de leite vegetal, de novo. Então, aqui, criatividade, né, Liz? Fazer 5 opções para semana, umas pinceladas de café da manhã, que você viu que não tem nada de absurdo aqui.
É comida de verdade, é comida que a gente pensa na natureza, né? Vamos pensar o que é natural. Eu acho que uma coisa que é muito importante de você perceber que você está realmente num processo inflamatório, como o doutor falou, é você escutar o seu corpo. Parar de achar que é normal, sentir queimação, sentir azia. Estufamento do abdômen, né? A barriga não está muito legal, mas eu sempre estou assim, vai ser um eno da vida, né? E você vindo vida, gente, isso não é normal. Você tem esse desconforto, o seu corpo está reclamando de alguma forma, isso não é normal. E muitas vezes, né, Lisa, até essa dor de cabeça numa alimentação mais inflamatória, né, acostumado com muito fast food, o seu paladar, ele vai estranhar esse tipo de alimento. Mas insista, porque se tem uma coisa nessa vida que ainda com absoluta certeza que se você estiver disposto a realmente fazer uma escolha nova para a sua vida, é o paladar. 80% das consultas médicas são absolutamente desnecessárias. Olha, vamos pegar o exemplo do tubo digestivo, a quantidade de pessoas com hérnia de ato esofágico, gastrite, esofagite, pólipo, divertículo, hemorroida, intestino preso, está todo mundo doente. E isso gera um sofrimento tremendo. E outra, o sofrimento do tubo digestivo faz sofrer as bactérias maravilhosas que estão lá para nos proteger. Então, o que acontece? A nossa flora intestinal, ela conversa com a flora da pele, com a flora vaginal. Tem pacientes com leucorreias, com corrimentos de repetição, que é só mudando a alimentação que vai conseguir melhorar. Então, nós estamos aqui numa conversa para passarmos uma transformação. Não precisamos voltar a milhões de anos atrás e ir para o mato caçar. Mas nós precisamos trazer aquela ideia de alimentos lá de trás para cá. Porque hoje você tem esquinas na cidade que tem 3 farmácias. Criou-se a cultura da farmácia, a cultura da doença, e na medicina eu respondia a provas que perguntava assim, qual era o tratamento? Eu tinha que responder quais os medicamentos utilizados. Gente, eu descobri ao longo do tempo que isso é totalmente desnecessário. Total não, perdoe-me. Claro que existem doenças, outras causas, não vamos ser... Ou menos necessários do que se imaginar. Muito menos necessário. E como eu comecei falando do coronavírus, é para tudo. Porque o coronavírus vai passar, mas o teu infarto não. Isso eu vou falar em detalhes daqui a pouco. A farmacinha natural que a gente tem que abençoar todos os dias é a frutaria mais perto da nossa casa, né? E às vezes elas não sobrevivem, né? Para você conseguir, porque tem gente que fala assim, eu odeio frango, batata doce, salada. Gente, alimentação saudável vai muito além disso. Se você não tem acesso, faça uma hortinha com temperos bem básicos, tominho, cebolinha. Você coloca um pouquinho de cebolinha no final de qualquer preparação, o sabor do alimento muda. Né? Então, evitar esse prazer de comer com coisas que fazem dentro do corpo. Eu preciso comentar alguma coisa nesse momento, exatamente por isso eu falei no primeiro bloco sobre os vícios alimentares. Os alimentos entram na área de prazer e recompensa, mas as nossas papilas gustativas, elas se viciam no sal, na gordura e no açúcar. Então, quando você dá, principalmente para uma criança, alimentos industrializados, bolachinhas recheadas, salgadinhos, você está destruindo o paladar dela para a maçãzinha, para as frutinhas. Então, as pessoas que falam que não gostam de salada, elas foram desvirtuadas na alimentação. É um distúrbio alimentar o simples fato de você não gostar de um alimento normal e natural. Isso é, todos nós sofremos isso, repito, pela nossa cultura que precisa ser modificada, muito importante por causa das doenças. Exatamente. Uma dica muito importante que eu acho também para quem tem criança pequena é deixar a fruteira ao alcance da criança. E explicar para ela que aquele alimento que está ali, ela não precisa pedir para a mamãe e para o papai se ela pode comer. Ela pode comer a hora que ela tiver fome. É deixar a liberdade dela de escolher assim, olha, está aqui essa maçã, essa banana, essa mexerica. Você pode comer, você pode pedir para a mamãe descascar e a mamãe vai te dar a qualquer hora, porque isso aqui não tem nenhum tipo de restrição. É diferente, por exemplo, do Danone, do iogurte, né? São alimentos mais processados. E esse sim, precisa ter um controle. Dizendo que não pode dar muita, mas esses alimentos processados, esses precisam ter um controle. Esses precisam ter uma
atenção do papai e da mamãe, que era possível, você pode comer agora, você não pode. Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho criança pequena e o acesso à fruta é livre, e tem que ser assim. É verdade. Você sabe que a minha filha agora está com 3 anos e pouco, e ela começou com essa fase de docinho. E uma das receitinhas que eu acabo fazendo para ela, e que tem bastante sucesso, é bater o morango com a banana congelados e vira um sorvetinho. Então, a hora que eu processo isso, e ele fica cremoso, e não vai nada de açúcar, não vai nada de leite. E é saboroso, é docinho. Já que você falou da nossa filha, deixa eu contar que ela hoje de manhã, ela acordou, foi até a geladeira, 3 anos e meio, abriu a geladeira, pegou 2 maçãzinhas, uma para o papai e outra para ela. E comendo a maçãzinha, olhou para mim e falou assim, papai, quero chá. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Sabe por que ela pegou a maçãzinha e pediu chá? Porque é o que tem. Se naquela geladeira tivesse ali por perto uma bolachinha, um salgadinho, o que vocês acham que ela ia escolher? Então esse é o treinamento que a gente quer que as pessoas deem, devia ser educação na escola. Aliás, já está sendo, a gente quer que seja cada vez mais, isso é super consciência. Quando a gente vai dar um snack para ela, eu adoro um de batata roxa, que é assado. E faço isso em casa também. Não é sempre que a gente consegue desidratar um legume para colocar num forno específico que desidrata aquilo e tudo mais, mas já existem opções hoje para comprar de batata doce roxa, de outro tipo de batatinha, de abobrinha, vagem, todos esses alimentos. A batata doce é super versátil, né? Você consegue fazer o estilo dela na própria airfry, fica muito bom. No forno tem que ficar ali de olho, porque é mais fácil de queimar, mas dá para fazer. E é um super saboroso, porque ela tem uma grande quantidade de frutose, e nesse processo de cocção, ele carameliza. Então dá aquele molho que a gente precisa, né, que a gente está acostumado, e vem muito facilmente nos produtos industrializados. Então assim, olha, exatamente. Agora, quando a gente busca alimentação natural, quando a gente fala de preço, né, quando a gente fala assim, mas uma sugestão que você passou de legume com carne, quanto mais ou menos custa um prato individual se a gente pensar em seguir para a linha natural e não para o processado? Vamos lá, por exemplo, nesse prato de carne de panela com legumes, né? A gente vai usar uma carne de segunda que custa aí uma média de R$15 o quilo. Pensando que uma pessoa consiga, eu não sei qual a quantidade que a pessoa tem de hábito de se alimentar de proteína, mas vamos sugerir que ela consiga consumir aí 150 gramas a 200 gramas de proteína. Então, R$15 o quilo vai dar na base de uns 50, 100 gramas, R$3, 200 gramas de acém. E os legumes, a gente tem em Curitiba espalhados sacolões, né, com preços muito na faixa de R$2,29 o quilo. Então, assim, 1 quilo de legumes é bastante. Caramba. E a gente vai consumir um prato, que eu estou considerando 200 gramas de proteína, que eu considere mais 300 gramas de legume, eu não vou gastar nem R$5. Ou seja, né, não é caro, é saudável e ainda economiza idas ao médico. Sem dúvida. E reforço, se você tem dúvida, é muito saboroso. Pode ser muito saboroso. Para quem gosta de cozinhar, se aventure na cozinha. Teste criação de sabores, né? Construção de sabor do alimento. Espetinho com legume, né? Essa prática, faça as receitas individuais, com quantidades pequenas, para você testando. Aquela combinação clássica de alho e cebola dá muito sabor, mas você pode incluir alho com gengibre, você pode colocar um pouco de erva, e aí você vai descobrindo aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta,
e dando sentido a esse tipo de alimento, você está dando qualidade de vida para você mesmo, né? Exatamente. Vale Você sabe, eu fiz um curso com a... Para quem não gosta de cozinhar, pode me contratar. Exatamente, a gente vai deixar teu contato. Eu fiz um curso de alimentação funcional com a Liz, e ela me ensinou a fazer um mousse de chocolate que não vai leite condensado e nem creme de leite, vai inhame, gente, que estava meio esquecido, que como é o nome da filha do Gilberto Gil? A Bela Gil colocou num programa uma vez e é super rico em vitaminas e nutrientes. Então, cozinha esse inhame e depois processa com algum chocolate da tua preferência. Se você é alérgico a leite, procura algum que tenha uma graduação de 70% para mais, adoça com alguma... a tua preferência também, né? Com algum açúcar saudável ou algum adoçante mais natural. Mas fica uma delícia e a textura fica de mousse, não é verdade? Verdade. Sim, dá para fazer com inhame, dá para fazer com a biomassa da banana verde. A biomassa também. E que é baratíssimo. Ele é alimento para as bactérias boas do nosso intestino, ele é um probiótico. Então, é um alimento super barato, gente. Banana verde a gente consegue em qualquer lugar. Para quem costuma ir à feira, que tem acesso a alimentos orgânicos, você pode pedir para o seu feirante. Se você não tem o hábito de consumir alimentos orgânicos, você também pode pedir para o feirante da banca tradicional mesmo. E vale a pena. Cozinha 10 minutos na pressão. É só. Isso. É só, 10 gente. minutos Só. na pressão. 8 minutinhos na pressão, depois que começou a fazer barulhinho lá, você conta 8 minutinhos e está cozida. Processa com um pouco de água e você pode colocar para fazer receitas doces, receitas salgadas. A banana verde, tanto a banana verde quanto o inhame, são dois elementos muito intensos de sabor. Então você pode ir brincando ali com o que você quer fazer. Exatamente. Até mesmo quando a gente faz um estrogonofe, pode colocar uma colherada ali de biomassa para fazer aquela textura mais cremosa do estrogonofe sem deixar gosto de banana na carne. Olha, homens gostam de cozinhar. Não tem gosto de banana, gente. Homens gostam de cozinhar também. Para pessoas que não conseguem nem sentir cheiro de banana. Homens gostam de cozinhar também, mas eu preciso pedir agora para você, mulher que está nos ouvindo a todos nós, a nossa vontade de trazer algumas informações importantes para você. Eu vou jogar no teu colo, assim como eu falo com as minhas pacientes. Você, leoa, você é responsável agora pela nutrição da sua casa. Você é responsável pelo que vai comprar, pelo que não vai comprar, pelo que vai fazer. Porque está nas tuas mãos irmos mais a um parque, a diversão, a sermos felizes ao longo de toda a vida, ou irmos aos hospitais, aos enterros, às doenças e às farmácias. Isso é tão real, e eu juro para você, eu não estou fazendo terrorismo. É realidade. Só que a gente só dá valor quando essa realidade cai dentro da nossa casa. Você, mulher, não faz ideia do poder que você tem de transformar a vida da tua família nas escolhas que faz daquilo que vai levar para dentro de casa. Exatamente. E a gente pode chamar as crianças para participarem desse momento de produção da comida. Total, e as crianças se divertem um monte. Eles adoram mesmo. Gente, a gente já está chegando perto do horário do intervalo. Eu vou passar os contatos da Liz para quem quiser conhecer o produto dela, para quem quiser tirar algum tipo de dúvida. E eu acho que hoje, nessa nossa live que a gente está fazendo, dá para colocar sugestões saudáveis, inclusive nas nossas conversas ali embaixo, entre os comentários. Eu vou postar algumas sugestões de receita para que fiquem registradas ali, porque a live depois ela entra na página, né? Então, Cláudia Queiroz, jornalista, no Facebook. Eu vou dar um jeitinho de colocar também na do Instagram, né, na 95 FM. Curitiba. E também nos comentários no YouTube depois. E depois nos comentários do YouTube. Sempre vai enriquecer para todo mundo. Liz, foi um prazer ter você aqui. Eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito bacana, é um assunto que eu estou sempre disponível para trabalhar, para conversar. Eu gosto muito disso, tanto é que fiz dessa vontade, desse gosto no trabalho. Eu trabalho de forma personalizada, então, assim, as pessoas que têm qualquer tipo de restrição
alergia, ou quer especificamente comer, eu gostaria de comer uma lasanha saudável, eu gostaria de comer pratos assim, tradicionais, clássicos, que a gente acha que não tem como deixar ele saudável, conversa comigo que a gente sempre tem uma alternativa para comer melhor. Exatamente. Ó, o site da Liz é saborosasaude.net.br, tá? Você pode entrar em contato com ela por ali e ela vai ensinar, por exemplo, essa ideia de lasanha saudável, né? Uma lasanha à base de palmito, um creme bechamel que a gente pode fazer com castanha, né? Tudo isso sem leite, sem industrializado, sem farinha e que acaba sendo muito mais saudável em termos de custo, muito mais nutritivo em termos de saúde e te garante um bem-estar. Não é isso? Isso aí. Liz, um beijo bem grande, muito obrigada. Obrigado, Liz. Beijo. E agora um intervalo rapidinho só para tomar uma água. Estamos de volta depois de uma vinheta sensacional, gente. Foi feita aqui pelo Will da rádio, né, valorizando o nosso trabalho, a nossa primeira semana de programa. A gente adorou. Muito legal, muito obrigada. Gente, quem está acompanhando a gente pelo Instagram, um bom dia, um ótimo dia. Pense já na hora do almoço, hein? A gente está dando muitas dicas, né? Logo mais eu vou postar até algumas receitinhas funcionais, saudáveis, coisas mais nutritivas. Eu sempre fui interessada nessa linha porque eu sou muito alérgica a leite animal, tenho algumas intolerâncias e com o Jacir também a gente não pode pisar na bola na alimentação em casa porque ele está sempre lembrando aquilo que não é saudável. Eu quero viver 120 anos, e você? Eu não sei, de repente eu te causo um estresse, aumenta a catecolamina e acaba te dando um infarto, mas tudo bem, também é uma possibilidade. Nossa, o nosso programa é de bons pensamentos. Ele estava brincando, gente, ele não quer. Não, eu não estou brincando, sabe por quê? Porque a gente não pode se tornar um chato. Entende? Eu acho que isso é muito importante, só que aqui nesse momento a gente está tratando de temas muito sérios, mas a vida é muito séria, a gente tem que estar sempre atento, mas não se tornar aquele chato que qualquer coisa que você fala vai te criticar. Às vezes tem um chocolatinho em casa, uma paçoquinha, né? Mas isso não é toda hora, Pode não é ter, o tempo todo a primeira opção de qualquer belisco. Mesmo assim, nós precisamos ter muito cuidado com uma coisinha chamada alimento gatilho. Porque você pode falar, eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, você pode comer de tudo, desde que seja razoável. Desculpe, nós não somos razoáveis, mas não somos só nós, é o nosso cérebro. A partir do momento que você fala, olha, é só uma bolachinha que você está comendo, é só um salgadinho, esse salgadinho toca na língua, informa o cérebro e informa as áreas de prazer e sobrevivência, que vão falar para você assim, pelo amor de Deus, onde é que se encontrou essa maravilha? É impossível comer um só. Impossível comer um só, coma sem parar. E a própria indústria alimentícia usa essas frases para induzir você a sempre comprar. E eu chamei as leoas, as mulheres, porque eu digo para você, sim, você é uma leoa, você vai proteger a tua prole. Agora, eu prometi nesse módulo aqui falar um pouquinho do tempo, nós falamos ontem sobre o tempo, vamos falar do tempo de evolução das doenças. Eu também falei no primeiro módulo sobre que o coronavírus está louco para encontrar pessoas que estejam prontas para infartar, com diabetes tipo 2 avançado, pessoas de bastante idade, com baixa imunidade e que ainda se alimentam mal. Então vamos deixar o coronavírus bem carente. Vamos deixar ele bem carente agora, mas entenda o seguinte, vamos pegar aqui a população doente, doenças crônico-degenerativas que estão matando o mundo. Vamos pegar um número mágico, 20% das pessoas estão doentes hoje, estão em casa, estão acamadas, não estão bem. Eu não estou falando aqui de virose, estou falando das doenças crônico-degenerativas. Se eu falo para você, vamos lá gente, matemática básica, se 20% das pessoas estão doentes, quantos por cento estão bem? 80? Não, só 10% das pessoas têm saúde, disposição e alegria de viver. Só 10% das pessoas estão bem. O que eu quero dizer com isso? Existe um caminho da doença evoluindo dentro de um corpo até você começar a apresentar sintomas. Então conta pra mim, você conhece alguém que tem infartado? Essa pessoa que infartou, ela infartou no dia que ela infartou? Olha que pergunta que parece tola. Ou essa placa na coronária, nas artérias cardíacas, levou um tempo para ser construída?
15 anos, pelo menos, pelo amor de Deus, você tem 15 anos para tirar um parente teu ou até você da fila do infarto. 15 anos que as artérias começam a ser machucadas pela nossa péssima alimentação, em parte, não é número absoluto, mas que começa a construir uma placa que um dia vai estourar, graças a nossas péssimas escolhas alimentares. E você não está protegido tomando remédio de colesterol todo dia ao longo de 20, 30, 40, 50 anos. Você acha que a tua diabetes tipo 2 começou quando você começou a urinar mais, ter mais sede, e você começou até a emagrecer, ter mais fome, aí você foi no médico e ele falou assim para você, nossa, essa é a sintomatologia máxima correta da diabetes. Não, meu querido. Há 15 anos você está fritando o teu pâncreas de tanto pãozinho e salgadinho, aumentando picos de glicose no teu sangue, picos de insulina, fazendo com que o dia o pâncreas falou, chega, deu, não quero brincar mais, tchau, vou embora. Não sou mais seu amigo. Não sou mais seu amigo, e você se tornou um diabetes tipo 2. Ao invés de você corrigir a tua alimentação ainda para pegar o restinho que ainda tem de pâncreas, você recebe medicamentos. Recebe medicamentos para diminuir a resistência insulínica. Cara, quer diminuir a resistência insulínica? Bolo de folhas. Entende o que eu quero dizer? E por que eu vou insistir, não trouxemos aqui uma nutricionista, um nutrólogo, para ficar discutindo sobre zinco, sobre uma série de substâncias que são importantes, o cobre que tem no brócolis. Cara, coma brócolis. Isto é, se você tem uma alimentação que é uma monstra de uma farmácia, vai evitar doença. Você sabe quantos anos que está documentado que leva para você ter Alzheimer? Ao menos 25 anos para você fritar o teu cérebro. Então, quando eu falei de 10 mil anos e 35 anos, não é obesidade importante. A obesidade é uma soma, é um resultado e que pode aumentar a inflamação, sim. Não é a inflamação do coronavírus, que eu não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com milhões de mortos no mundo por infarto, por diabetes, pessoas amputando a perna que não precisariam estar amputando a perna. Por quê? Ah, mas ninguém tinha contado isso para mim antes. Eu tenho uma palestra de 3 horas falando só sobre alimentos. A Cláudia falou muito bem, é o tema que eu sou mais apaixonado. Dá para perceber, ó. Eu não atendo nessa área, me sinto à vontade de falar, mas eu fiz pós em nutrologia, fui atrás de um monte de conhecimento. Por quê? Porque eu atendo um ser humano. E eu converso com as minhas pacientes de acordo com a necessidade corporal, física e emocional delas. Eu preciso continuar atendendo o ser humano, porque antes de eu ser ginecologista, eu sou médico. Então eu não precisava ter feito um juramento de Hipócrates para tratar as pessoas corretamente. E se recebemos o convite agora, e se você está nos ouvindo, agora aguente, agora você vai ouvir. É porque muitas vezes esse hábito que a gente está tendo de chegar de manhã, come um pãozinho, toma um café preto, toma um leite, mas é só um pouquinho ao longo de vários anos, vai trazendo os problemas que a gente pensa que são hereditários, mas que a gente pode mudar. Sabe o que é hereditário? O hábito. Quer dizer, o meu bisavô era diabético, comia mal. Meu avô era diabético, comia mal. Meu pai era diabético, comia mal. Eu sou o quê? Não sou diabético porque me alimento bem. Eu usei um exemplo aqui só. A gente consegue driblar isso. Só para a gente entender que a carga genética é uma tendência. Ela não é um determinante na maioria das vezes. Sim, eu tenho 5 tios, nesse momento, com Alzheimer. 5. E o que a gente pode fazer com relação a isso? Né? Agora não dá mais. Mas o que eu posso fazer com relação à minha filha? Porque a minha filha faz parte dessa carga genética. Eu preciso hoje, ela com 3 aninhos, comer maçãzinha e tomar chazinho com ela. Porque eu quero que ela seja muito feliz. Agora, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero que o teu filho também seja. Entende? Quer dizer, essa é a nossa troca de coração para a gente trazer o máximo para eles. Então eu vou contar para vocês que no ano passado, na escola dela, eu fiz brownie. Mas eu clarifiquei a manteiga, eu tirei tudo que tinha de resíduo de leite numa manteiga e usei ingredientes saudáveis. Então eu uso para fazer algumas coisas assim, abacate, eu uso cacau puro, eu evito o açúcar refinado, né? Ela está acostumada a comer uma moussezinha que é de inhame, que é de batata, de banana verde. E sabe o que é mais bonito de tudo isso? Eu entro na cozinha e vejo a minha filhinha de pé na cadeirinha do lado fazendo a comidinha junto. Isto é, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Ela tem avental, a vovó deu para ela avental, touquinha, igual a minha e tudo mais, mas o que está acontecendo? Ela está
tendo um prazer em produzir os alimentos que ela consome, né, em produzir ali, que eu digo, no momento que eu tô colocando na panela, que às vezes ela quer colocar um ingrediente ou outro, mas ela está tendo um pouco de intimidade com o comer bem. Então essa prática da boa mesa passa por essa educação que a gente traz para as crianças. E quando eu contei da história do brownie, eu levei para a escola dela, para todos os amiguinhos, são 15 crianças, né, em sala. E eles nunca tinham comido esse tipo de alimento, a maioria deles, eu conversei com as mães antes, e eles gostaram. Ninguém fez cara feia. A gente faz cara feia achando assim, ai, a natureba, ai, lá vem ela sem sal, ai, lá vem ela sem açúcar, ai, lá vem ela com isso, aquilo. Muitas vezes o pessoal está comendo e não sabe. Fiz leite condensado de castanha. Eu preciso passar uma última informação aqui que é importante, porque eu quero acabar com o pãozinho teu de hoje. Se você for comer um pão, se eu te der um pão e uma colher de açúcar, o que você acha que você deve comer? Eu comeria açúcar. Ah, mas você não está falando que açúcar é ruim? Vamos pensar, açúcar é sacarose. A sacarose é um disacarídeo, tem 2 moléculas de açúcar simples. Ele tem o quê? Glicose, que é o combustível que nós precisamos, que a nossa célula precisa, mas requer a presença de insulina. E tem frutose, que a própria, me fugiu o nome dela? Liz falou no bloco anterior, que é o açúcar das frutas. Então, o açúcar em si, ele tem glicose e frutose. Então, metade de insulina é necessário. No teu pão, o pão é maltose. Se você pegar um miolo do pão e ficar mascando, você vai ver que ele vai ficar doce. Porque o pão é açúcar, é glicose e glicose. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso mais uma vez, porque chegou o nosso deadline É aqui. o deadline, mas eu preciso primeiro ferrar com o teu pão. Mais sal, Então, gente, mais sal e outras gordura. alternativas que não só o pão. Integral né? e pouca Porque quantidade. a gente pode envelhecer de um jeito bem saudável. A gente se vê amanhã e amanhã a gente vai pegar no pé dos exercícios físicos, gente. Amanhã a gente vai pegar no pé da atividade física que você pode fazer em casa. Se você pegar no pé, eu não consigo fazer física. Beijo. Até amanhã. Beijo.